Vamos falar aqui de alguém que está tendo um dia bem pior que o seu. Olha só, esse aqui é o senhor Rodrigo Santana. Se você acompanha futebol, talvez lembre que ele foi técnico do Coritiba, do Atlético Mineiro, do Avaí, de vários outros times aí do futebol brasileiro. E o Rodrigo Santana foi confirmado como auxiliar técnico do Corinthians. Logo que ele foi confirmado como auxiliar técnico do Corinthians, vazaram nas redes sociais essa foto que eu acabei de te mostrar, em que o Rodrigo Santana está, como você pode ver aqui, ó, ele está em frente ao quartel-general das Forças Armadas, ao comando do Exército, e ele gravou vídeos ali pedindo golpe de Estado. Ele também, nas redes sociais, ele dissemina fake news contra a democracia. Inclusive, quem tenta segui-lo no Instagram, aparece uma mensagem no Instagram dizendo, olha, essa conta já reiteradamente publicou notícias comprovadamente falsas, informações comprovadamente falsas. Tem certeza que deseja seguir essa pessoa? Aí se você disser sim, se você clicar ali em sim, aí você pode ver as publicações golpistas. Logo que o Corinthians confirmou o Rodrigo Santana, o Corinthians foi cancelado nas redes sociais. E o Rodrigo Santana também. Os próprios corintianos começaram a protestar, gente da Gaviões da Fiel também começou a protestar, jornalistas da grande mídia todos começaram a protestar, porque além de contratar alguém que está ali pedindo o golpe de Estado, deve ser um salário muito bom, né, o Corinthians é um time que tem uma história muito grande com a democracia. Aliás, o Corinthians tem a democracia corintiana, do Sócrates, do Vladimir, Casagrande, entre outros, e que é um time que nasceu do povo, do povão, e que tem essa cultura de se conscientizar, de lutar contra fascismo, contra esse tipo de coisa. E aí, justo esse time contrata um cara, veja bem, ser bolsonarista já tá ruim, só que ele não é bolsonarista, ele é fascista que pede golpe de Estado, ele tá num outro nível. Tem gente que votou no Bolsonaro e que tá na sua casa, sem incomodar ninguém, aceitou a derrota e seguiu a sua vida. E que talvez daqui 4 anos vote no Bolsonaro, talvez não, mas que segue a vida. Mas ele não, ele é um daqueles que são poucos os bolsonaristas que estão lá pedindo golpe de Estado e disseminando fake news e querendo que haja uma ruptura democrática no Brasil. Aí não, aí é inaceitável que um time grande qualquer, até time pequeno, né, mas estamos aí falando de um time de projeção nacional, um time muito grande, contrate um cara desses. Pois bem, olha, o que teve de colunista esportivo escrevendo contra, a torcida falando, aí chegou na diretoria do Corinthians. Primeiro, o Corinthians soltou uma nota oficial dizendo o seguinte, olha, nós contratamos as pessoas pela qualidade técnica, nós não temos nada a ver com o posicionamento político de algumas pessoas. Depois, o que foi explicado para diretores do Corinthians talvez tivessem alheios ali aos fatos, porque eles estão preocupados lá com o gerenciamento do futebol, é o seguinte, olha gente, uma coisa é o cara ser bolsonarista, outra coisa é ele querer golpe de Estado e ruptura democrática no Brasil. E ele ficar na frente do quartel pedindo para os generais pedirem golpe. Se o Corinthians perder um campeonato, esse cara vai acampar na frente da CBF e pedir para mudar o resultado? O Corinthians perdeu a final da Copa do Brasil aí faz algum tempo para o Flamengo, algumas semanas. O Rodrigo Santana ia para frente da porta da CBF e falar, muda aí, gente, muda tudo. SOS CBF, ia lá com cartaz, com faixa, caminhão de som, muda o resultado, não gostei. Ele fez isso na eleição. A diferença é que você mudar um resultado de futebol, assim, em teoria não muda nada na vida de ninguém dos torcedores, exceto quem apostou e quem trabalha com isso. Mas você mudar o resultado da eleição e transformar o país numa ditadura, mas muda muito. Ainda mais um país em que já temos aí mais de 60 milhões de pessoas em insegurança alimentar, 111 milhões em insegurança alimentar e 63 já ali eles estão exatamente na linha da extrema pobreza. Não estão abaixo da linha, mas estão na linha da extrema pobreza, ou seja, com uma vulnerabilidade muito grande. Aí você está pregando golpe de Estado nisso aí. Pois bem, a diretoria do Corinthians demorou um pouquinho, mas anunciou a demissão, ou a nem contratação, não assinou o contrato com o senhor com o senhor Rodrigo Santana. Deu ruim pro Bolsonaro, perdeu o empregão e ele tinha uma possibilidade enorme de ser efetivado no cargo e de ser treinador do Corinthians daqui a alguns meses. Sabe por quê? Porque o Corinthians tinha um treinador que eles trouxeram de fora, um português. Agora tá na moda no Brasil ter treinador estrangeiro. E como o português já fala o idioma, né, é mais fácil. Então eles estão trazendo muitos portugueses pro Brasil. E aí, o Corinthians pegou um treinador chamado Vitor Pereira. E o Vitor Pereira é um cara que não ganhava título já fazia algum tempo. Um título importante, então fazia um bom tempo. E que
causava problema por onde passou. No Corinthians, o Vitor Pereira conseguiu ser quarto no Campeonato Brasileiro, com um elenco mais ou menos, ok. E aí, ele foi do Corinthians pro Flamengo, mas da pior maneira possível. Por quê? Porque ele falou que a família dele não queria que ele ficasse lá, que a esposa estava grávida, ele meteu vários migués diferentes, né, desculpas diferentes, para falar que não queria mais ficar no Corinthians. O Corinthians pode ir embora. Não quer ficar no Brasil, não fique, meu. Aí o cara vai lá 2 semanas depois e assina com o Flamengo. Aliás, não assinou ainda, vai assinar quando acabar o contrato dele com o Corinthians. Quer dizer, se acerta com o Flamengo. Mas peraí, você não queria ir embora do Brasil porque sua esposa tá grávida, a sua família não sei o quê, você queria voltar pra Europa. Aí você vai lá e assina com o Flamengo? Acho que o problema do cara era morar em São Paulo, que não tem praia. Ele queria morar no Rio de Janeiro. Tem muita gente no futebol que vai pra times do Rio porque tem praia lá, sabia disso? Eu conheço vários jogadores que já me falaram isso. Não, eu preferi ir pro Flamengo, mesmo com um salário às vezes menor, ou sabendo que atrasava, que tem praia. É fogo, né? Pois bem, foi pro Flamengo. E aí o Corinthians ficou sem treinador. O Corinthians efetivou um dos diretores do time, também diretores de área técnica, como treinador. Só que um cara que nunca foi treinador de nada, foi confirmado como treinador do Corinthians. E aí, colocaram o Vitor Pereira, o Rodrigo Santana, que é esse fascista aí, como auxiliar técnico. Por quê? Porque se o treinador não der certo, se ele perder alguns jogos, a gente sabe como é no futebol brasileiro, o cara perde 2, 3 jogos, está demitido. Efetivo auxiliar. E o auxiliar contrataram um cara que já foi treinador do Atlético Mineiro, do Coritiba, já foi treinador de times de primeira divisão. Então já deixaram ele ali, de step. Então o senhor Rodrigo Santana perdeu uma baita de uma oportunidade, porque eu vou te falar, eu trabalho com futebol há muitos anos, há mais de 15 anos, e eu vou te falar uma coisa, a chance de um treinador, que nunca foi treinador de nada, num time grande, com uma pressão gigantesca como o Corinthians, dar errado, é gigantesca. Claro, tem alguns que não dão errado, tem alguns que sem experiência nenhuma chegam lá e são campeões. Acontece. Mas são a exceção. A regra é o cara, nos primeiros 10, 15 jogos, já ser... Às vezes a diretoria tem mais paciência, e aí demora um pouquinho mais. Mas geralmente, em alguns meses, o cara já é demitido. E aí o Rodrigo Santana ia cair no colo dele um baita de um aumento de salário. Veja bem, um treinador de um Corinthians não ganha menos que uns 300 mil por mês. Mesmo ele sendo, ele é auxiliar que foi promovido a treinador. Não ganha menos que uns 300 mil por mês. Tá bom pra você, 300 mil por mês? Menos que isso não ganha. E aí, o cara perdeu essa oportunidade porque foi lá pra Brasília protestar, pedir golpe de Estado. Você tá vendo como o Bolsonaro tá desgraçando a vida de um monte de gente? Mas olha, e passando rolo compressor na vida das pessoas sem dó. Isso é que o Bolsonaro faz. Porque esse cara devia estar preso. Ele não devia estar perdendo o empregão aí que ele tá perdendo, não. Ele devia estar preso. Todo mundo que está pedindo o golpe de Estado devia estar preso. E não tenha dúvidas de que todos os que estão lá, eu já falei isso aqui algumas vezes no canal, estão sendo identificados pela Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes. Esse imbecil ainda publicou foto, e agora que está nas redes sociais, em toda a mídia, não tenha dúvidas de que na listinha lá da Polícia Federal e do Ministério Público está o nome dele. E que ele vai acabar sendo investigado. Que tem uma chance de ele acabar sendo denunciado, processado e condenado. Não sei quantos anos de prisão pode dar ele participar e disseminar as fake news, mas pode dar. Tá aí a carreira aí do senhor Rodrigo Santana. Parabéns, viu? Enquanto isso, os bolsonaristas seguem vaiando gols do Brasil. Os bolsonaristas começaram a fazer chacota quando o Brasil ganhou da Coreia do Sul. Começaram a fazer uma, mais ou menos, comemoração porque o Neymar fez gol, e o Neymar é bolsonarista, e os caras, Neymar, mas só isso, só porque o Neymar fez gol. Nos outros jogos, eles estavam vaiando gols do Brasil. Inclusive, no primeiro jogo que o Neymar jogou, eles vaiaram os gols do Brasil ali na frente do quartel-general, e eles proibiram, na frente do quartel-general em Brasília, onde está o acampamento bolsominion, é proibido ligar a TV no dia do jogo do Brasil, ligar a TV no jogo do Brasil. Eles têm que ficar alheios, eles dizem que o futebol é ruim para isso. E aí, olha só o que os bolsonaristas começaram a disseminar, e aí muitos, eu vou te mostrar aqui de uma pessoa famosa no bolsonarismo, um cara que diz ele, né, ninguém sabe, mas ele diz que tem um QI enorme e tal, que é aquele Roger do Traje a Rigor. Ele publicou isso aqui, ó. Quem quiser pausa aí para ver. Eu espero que o YouTube não censure a parte que eu mostro a foto. É a foto do... Olha bem aqui a foto. Esse aqui é o presidente de Cuba, tá? Então, é o presidente de Cuba na foto. O presidente de Cuba com uma máscara na cara desse ângulo,
ele lembra muito o Tite, técnico da seleção brasileira. Aí o senhor tem o QI de 190, sou extremamente inteligente, apesar que só falo abobrinha, Roger Rocha Moreira, falou o seguinte: deveria ser preso por apologia ao comunismo e ser demitido da seleção. Tite, treinador da seleção brasileira, no túmulo de Fidel Castro, ditador comunista. E o Roger escreve sem uma vírgula. É o primeiro caso de pessoa com QI alto que eu vejo que não sabe escrever. Aí ele: ganha 1 milhão por mês e vem com essa conversa de comunismo. Toma vergonha nessa cara, seu pi. Aí ele: FDP, comunista, mau caráter. É a foto do cara escrito assim, Tite. Quem tá no túmulo do Fidel é o atual presidente de Cuba. E olha, você não precisa ser mais inteligente que um macaco amestrado para fazer um Google e ver quem Tite no túmulo do Fidel, e aí vai aparecer 1 milhão de sites de checagem falando: não, gente, é o presidente de Cuba. Não faz nem sentido, o Tite nunca foi para Cuba. Como é que ele ia pro túmulo do Fidel? Por que o Tite ia tirar foto no túmulo do Fidel? Ele é treinador de futebol, ele não é envolvido com política. Não, ele não é bolsonarista, ele é contra o Bolsonaro. Eu certeza que se ele... Não sei se ele estava no Brasil na eleição, mas votou 13. Mas ele não foi para Cuba. Aí o senhor QI... É isso que está rolando nos grupos bolsonaristas, viu? Porque quando um cara famoso desses dissemina isso rola em todos os grupos. Porque estão rolando fake news contra o Tite, contra o presidente da FIFA, contra todos eles. E aí deu meio um tilt nos bolsonaristas. Esse tilt ocorreu no terceiro jogo, que foi que o Brasil perdeu de Camarões. Por quê? Porque eles não sabiam, é para torcer para o Brasil ou não? Porque o Eduardo Bolsonaro estava lá, e agora? E aí muitos odiando o Eduardo Bolsonaro e outros falam: não, talvez seja um plano. Aí o Eduardo Bolsonaro tira uma foto em que ele diz que está, não dá para saber, como o presidente da FIFA. Aí as pessoas: peraí, mas o presidente da FIFA não é comunista? Ele não tinha dito que ele era contra essa intervenção militar do Bolsonaro? Por quê? Porque eles estavam disseminando fake news por semanas de que o presidente da FIFA condenou as manifestações pró-Bolsonaro em todo o Brasil, como se o presidente da FIFA fosse dar opinião sobre manifestação golpista no Brasil de meia dúzia de gados pingados. Mas eles acreditam, porque quem está lá dentro do acampamento, eles fazem parecer que aquele é um movimento que está sendo transmitido mundialmente. Aquele pessoal acha que aquele acampamento lá com menos de 500 pessoas, que aquilo é um mega evento de milhões de pessoas e que ali, na verdade, mesmo você contando que tem ali, não tem nem 500 pessoas, eles acham que ali tem umas 10 mil. E aí eles acham o quê? Que, nossa, o mundo inteiro está olhando para o Brasil. Olha, o Eduardo Bolsonaro, alguns começaram a acreditar que ele foi lá denunciar. Imagina o Eduardo Bolsonaro, falou de novo, denunciando para o ditador do Catar, que, nossa, lá no Brasil tem um juiz que prende quem não gosta do que ele fala. Vai falar isso para o ditador do Catar. Um país que a pessoa não pode nem usar faixa com cor do arco-íris aqui, porque senão é presa. O capitão dos times não pode usar. Se você entrar com uma faixa, não precisa estar escrito nada na sua faixa. Se tiver cor do arco-íris na sua faixa, você já é preso. Aí o Eduardo Bolsonaro vai lá denunciar que no Brasil o Alexandre de Moraes não deixa que peguem golpe. Pelo amor de Deus. E aí eles ficaram assim: peraí, mas o presidente da FIFA é comunista ou ele tá com o Eduardo Bolsonaro? Não sabemos. Então vamos focar as fake news no Tite. Então, para fazer com que o pessoal não perca o foco, porque é isso que o bolsonarismo quer, que ninguém perca o foco de tentar golpe de Estado. Então, para fazer com que eles não percam o foco, não assistam jogos do Brasil, não comemorem vitórias do Brasil, não usem a camisa da seleção. Você até vê, eu citei aqui num vídeo passado, o Oswaldo Eustáquio, ele foi ao Congresso falar que ficou paraplégico, que foi uma prisão arbitrária contra ele e tudo mais, estava pedindo golpe de Estado também. Ele foi lá com uma camisa militar, com aquela camisa camuflada. Por quê? Porque não é mais para usar verde e amarelo. O Oswaldo Eustáquio estava sempre com camisa da seleção, agora não é mais para usar camisa da seleção. Agora é para usar camisa camuflada ou camisa branca lá no acampamento dos bolsonaristas. Eles mesmos entre si estão falando: tem que mudar, não é isso, é melhor não, agora compra uma aqui. Aí eles mesmos começaram a vender as camisas camufladas. Aliás, parece até uma estratégia de marketing, né? Todo mundo usava a camisa da seleção. Pô, vai ficar dando dinheiro para Nike, para CBF, ou para quem faz a pirataria lá, que muita gente usa pirata. Não, gente, vamos mandar todo mundo usar camisa camuflada. Esses imbecis aqui, centenas de imbecil tendo que pagar lá R$100 numa camiseta camuflada. Que é a camiseta lá oficial do QG. Aí vai lá,
Pega uma camiseta que você compra em São Paulo, tem lá no Brás. Em todo lugar do Brasil tem um lugar diferente onde você compra no atacado roupa. Aí você pega uma camiseta qualquer da mais chinfrim, custa R$ 15 cada no atacado, às vezes até menos. Tem lugar que é 7, 8 reais. Atacado, aí você vende por R$ 100 para cada bolso otário, pros patriotários lá, e eles compram. E aí, um deles aí, ó, um dos patriotários, acabou de perder um emprego num dos maiores times do Brasil. Ia pra Libertadores. Tinha uma chance enorme desse cara ser efetivado técnico do Corinthians no meio da Libertadores, que é o campeonato mais importante. Bem feito. Bem feito. Aliás, acho pouco. Falta a prisão desses bandidos. Peço aí sua inscrição no canal e seguiremos rindo aí deles. Falou.